Em primeiro lugar, queridos irmãos, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Esse convite ao estudo nos faz sempre a velha prerrogativa essencial, que quando a gente se depara com a necessidade do estudo, além de aprofundar os conhecimentos, é trazer a tônica à prática, principalmente no tema a mediunidade. Quando a gente se depara com esta pergunta, que é mediunidade, dom ou compromisso, é um privilégio estudar isso, porque frente a esta pergunta, inexoravelmente a gente refletiria, e é esta reflexão que eu gostaria de convidar que os irmãos acompanhassem comigo, que foi a trajetória do meu estudo, para compartilhar esse bate-papo com vocês. Então, quando a gente entende por esta reflexão entre dom ou compromisso, inexoravelmente é chegado o momento de a gente perguntar, meu Deus do céu, mas o que é esse diacho de é dom ou é compromisso? Né? Não tem jeito, a gente tem que entender o que essas palavras caracterizam. Né? Então, quando a gente busca essa fonte da designação, a gente tem lá que, então, dom é uma dádiva, uma qualidade inata, e um compromisso, que é essa pergunta a ser cogitada. Um acordo entre duas partes, ou várias partes, de que algo será realizado. Ato de sustentar uma escolha, obrigação contraída ou a palavra que se honra. Então, a gente já começa a pensar, será que isso é dom, será que isso é compromisso, ou será que são ambos uma decorrente de outra? Bom, e daí nesse sentido, para a gente mergulhar no assunto mediunidade, que é esse presente que vem ao nosso encontro, a esta revelação, também impreterivelmente a gente precisa lembrar desses pressupostos da mediunidade, né? Que eu sei que muitos dos irmãos conhecem aprofundadamente, mas só para a gente retomar a trilha para saber se algum dos tópicos essenciais ficaram aí perdidos dos conceitos básicos. E quando a gente se debruça sobre esta análise, de onde vem essa história da mediunidade, quais são esses pressupostos, por assim dizer, então a gente precisa refletir essencialmente de qual é o pilar do Espiritismo. Entendendo que o Espiritismo traz à luz as intervenções dos espíritos que já aconteciam antes de Cristo, quando a gente olha as Escrituras Sagradas, já no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas que o zeloso trabalho, que é a terceira revelação vinda por Kardec, é a sistemática da análise e o tornar isso proveitoso. E daí a gente já começa a entender o encontro do dom e do compromisso da revelação da mediunidade. Então, deste modo, quando a gente revisita os pilares dos conceitos do que é o Espiritismo, há de se lembrar que o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo tem um aspecto religioso que pretende exatamente entender a base moral da nossa conduta, e, acima de tudo, filosófico, as consequências éticas e morais das nossas ações e interações, e, acima de tudo, o caráter, por alguns considerados científicos e alguns consideram pseudocientíficos, já que nós sabemos bem que a trilha do Espiritismo, por ora, não encontra os elementos ainda concretos cartesianos que viriam de encontro à ciência moderna. Mas, claro que o compromisso enquanto ciência é o estudo constante e o questionamento. Então, por alguns estudiosos, quando a gente lembra dessa perspectiva, quando a gente considera esse pilar do Espiritismo enquanto ciência, há de se considerar, há de se entender que quando se toca nesta vertente, estamos nos referindo que é uma ciência de observação, de observar os eventos e buscar as causas que levaram àquelas consequências. E é esta inquietude divina que vem de novo ao encontro às perspectivas da relação com o mundo dos espíritos, que por isto tem estreita relação do dom e do compromisso do presente da mediunidade.
Nesta análise, portanto, então, nas obras que nós visitamos como básicas, lógico que a gente teríamos inúmeras obras para analisar, para estudar, mas, inexoravelmente, precisamos sempre nos debruçar sobre as obras básicas, que são as obras de Kardec e a trilha do André Luiz, aí, que foi nos dada por o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Então, olhando para a primeira obra, né, postulada por Kardec, que é o Livro dos Espíritos, lá na introdução, para a gente se apoiar no conceito, no que toda essa estrutura do que a gente está falando, a gente resgata todo esse construto da ideia, para a gente poder falar de mediunidade, exatamente entendendo que tem um aspecto de estudo e de entendimento profundo, precisamos exatamente revisitar o conceito. E daí, nós temos lá, na introdução, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, ou seja, leiamos a mediunidade. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. E por isso a atenção é essencial enquanto ciência de observação, já que não conseguimos a comprovação cartesiana dos fatos. E daí, quando a gente busca os pilares essenciais que estão lá na introdução e nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, temos os conceitos básicos que nos respaldam e nos orientam no tocante à mediunidade. O que respalda? O que é o norte? O que é esta bússola que nos traz a luz criteriosa da existência da mediunidade? Bom, então nessa perspectiva, dessa maneira sumária, esta figura não é minha, não foi composta por mim, está num livro que foi extraído, que tem então estes itens resumidos do Livro dos Espíritos, resgata os pressupostos essenciais, que é a existência de Deus como eterno, imutável, soberanamente justo e bom, como causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, o que justificaria o pensamento exatamente que tem nas Escrituras Sagradas da necessidade do renascer de novo, que enquanto imortalidade da alma, há de se entender então a necessidade, o pressuposto da necessidade da reencarnação como uma possibilidade de evolução. E daí, por sua vez, a gente não pode, claro, deter do nosso ego e achar que só o nosso mundo seria habitado. E, por sua vez, também o pressuposto que existem a pluralidade de outros mundos habitados e, de acordo com o seu envoltório fluídico, aquele esfera molecular àquele mundo que pertence. E, claro, aqui o item básico, que então se existe essa imortalidade da alma, então nosso corpo, esta transitoriedade, tem estreita relação constante com o mundo dos espíritos. Então, o que justifica o pressuposto essencial da mediunidade. Então, quando a gente resgata a comunicabilidade dos espíritos, a gente está justamente abraçando o trabalho respeitoso do Kardec, em que os eventos das intervenções espirituais, em que aconteciam de novo na França, em que estavam à mercê de uma especulação, de um evento, olha, será que é, não é, as mesas girantes, etc. e tal, debruçam-se sobre a importância. O que é importante? O que nós precisamos aprender disso? Já que nós precisamos, já que enquanto ciência de dedução, de observação, vamos entender o que a gente tem que extrair, o que a gente tem que aprender deste evento. E daí, claro, não poderia ser este estudo, este norte, sem uma bússola. E daí, a bússola essencial
da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos, a bússola que não nos faz perder a essência do porquê, exatamente da existência e do resgate da terceira revelação do Espiritismo, que é a moral espírita, o Evangelho de Jesus. Então, com esses pressupostos, a gente já começa a aquecer a resposta da pergunta: qual é a finalidade da mediunidade? Ela existe? É um dom? Sim, é um presente, é uma possibilidade que Deus amplia os nossos sentidos de maneira a estreitar a relação com o mundo invisível, de maneira a entendê-lo, de maneira também a compreender mais aprofundadamente as nossas necessidades e as necessidades do outro. E exatamente aí recai a máxima moral de Jesus: que nós possamos fazer ao outro o que gostaria que fizessem conosco. Bom, e daí com este pressuposto a gente já tem a estrutura do porquê, da razão e do norte da mediunidade. Mas vamos seguir adiante para a gente ir estudando e concluindo juntos este norte do nosso bate-papo. Bom, então, olha que interessante, existem vários trabalhos na literatura e hoje a Associação Médico Espírita tem excelentes publicações. Recentemente, em 2012, tem uma publicação que estuda através de ressonância magnética funcional o papel da atividade cerebral, de atividade no momento do médium e o médium incorporado e não sem uma situação de incorporação, que foi publicado inclusive numa revista americana, que é a PLOS ONE, com vários neurocientistas envolvidos. Então tem inúmeros trabalhos que também se detêm a este compromisso com Kardec, de aprofundar os estudos e entender o desfecho deste fato, deste conceito. E aí, exatamente neste intento, nesta estratégia, temos aqui dessa publicação de uma revista de psiquiatria, dessa revisão desse médico, o Alexander de Almeida, que é um psiquiatra bastante sério, que neste trabalho que ele faz uma revisão, ou seja, esta mediunidade, até que ponto tem evidência? O que se tem de fato de evidência técnico-científica? Que é este o papel, vamos tentar descobrir. Né? Então, exatamente nesta publicação, muito taticamente, vem de novo uma definição muito feliz de mediunidade, em que ele traz este conceito. Mediunidade ou canalização designa a alegada comunicação entre humanos encarnados e espíritos, que é o pressuposto do espiritismo, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Apesar de disseminada pela maioria das sociedades ao longo da história humana, foi a partir do século XIX que a mediunidade começou a ser objeto de intensa investigação científica e daí marcada o divisor de águas por Kardec. E daí a terceira revelação. Bom, e daí seguindo, vamos aprofundando este dom ou compromisso da revelação da mediunidade. Nesse pressuposto, vamos de novo nos apoiar na obra básica, que é a nossa bússola de orientação e de fundamentação, para a gente não se perder. Qual é a essência desse estudo e dessa análise? Já que, respeitosamente, o nosso irmão Kardec foi amparado pelo Espírito da Verdade, o Consolador prometido. E daí, lá na introdução, ainda no Livro dos Espíritos, temos esses dois itens que elucidam claramente o fato e a finalidade da mediunidade. E que daí a gente tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, e pela alma participa da natureza dos espíritos. Então, claro que acaba sendo uma consequência. Se na essência somos espíritos encarnados, é natural entender a nossa comunicação com nossos irmãos afins. Então não há mistério e nem tão nada de extraordinário. É uma consequência. Nós temos a total capacidade confinada em nós, enquanto espíritos, de entender a linguagem dos nossos irmãos em outra forma de dimensão, ou seja, os nossos irmãos em estados da espiritualidade. E daí seguindo, vejamos, o espírito encarnado, e aí começa a responsabilidade.
O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Claro, é uma consequência. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Claro, se a nossa finalidade, como pressuposto básico, é a reencarnação para a nossa evolução, o nosso destino fatal é a felicidade e o amor sublime. Então, estarmos estacionados nas sensações nos aproxima da matéria, que é tangível à captação biológica. Nós somos espíritos encarnados. Utilizamos sim das sensações como escola, como aprendizado, para evitar que através das sensações cometamos delitos perseverativos. Utilizemos então o espírito, a bússola da espiritualidade para buscar os sentimentos sublimes. Bom, e o que tem a ver isso, Júnior, com o bate-papo da nossa conversa de hoje? Ora, e uma boa maneira de estreitar e ativar esta chama do nosso norte com a espiritualidade, esse presente do Pai diante dos nossos corações, é a mediunidade. Agora, claro, desde que bem exercida, porque do mesmo modo em que nós encarnados estamos em diferentes estágios de evolução, temos os espíritos mais evoluídos e os irmãos menos evoluídos. Então, as afinidades, até por sintonia, aproximam a rede social. E até compartilhávamos outro dia na Escola Aprendizes do Evangelho, que por vezes a gente fala assim, poxa, essa condição aí da comunicabilidade tecnológica está deixando a gente louco. Será que, na verdade, essa comunicabilidade através da tecnologia não nos está revelando a disciplina da gente colocar foco no que é essencial e evitar os fatores distratores do aquilo que não é necessário? É isso que faz o WhatsApp, é isso que faz a rede social do Facebook e outras redes sociais, que a gente possa estabelecer sintonias com que seja favorável e conhecimento com que seja robusto, de maneira a favorecer esta bússola. E isto afia e afina a bússola da mediunidade com uma favorável sintonia. Bom, e daí seguindo, vamos lá. E como que acontece daí, revisitando este tipo de interação com os espíritos e quais seriam esses tipos de mediunidade? E daí, de novo, a gente encontra, e falando de mediunidade, nada como consultar a obra essencial que trata desse assunto, que é o Livro dos Médiuns. A grande obra do Kardec, que sistematiza esta análise e esta responsabilidade. E que daí traz esse também valioso alerta, desta forma. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Ou seja, aí dirime aquela ideia de algumas pessoas, mas eu não vou porque eu não sou médium. Mas é médium só quem é espírita? Não. E ser médium não é uma particularidade do espiritismo. E todos nós somos em algum grau de ostensividade ou de sensibilidade médiums. Porque médium é a nossa interação com o mundo da espiritualidade. Alguns mais sensíveis e ostensivos e outros menos. Simples assim. E nada de mito, e nada de extraordinário, nem de fantasioso. E daí vem o alerta. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pois que
todos são mais ou menos médiuns. Está escrito aqui, postulado por Kardec, guiado e norteado pelo Espírito da Verdade. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes e certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, a gente acaba categorizando, ele é médium X, é médium Y, é médium Z, porque fica caracterizado pelaquilo que fica mais evidente. Mas lembrando que todos nós, de uma forma ou de outra, de diferentes intensidades, somos médiuns. Temos esta divina possibilidade de interação com os nossos irmãos. E daí, ainda no livro dos médiuns, continuamos então com o alerta a respeito da mediunidade. Que daí, olha só, deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Está lá, está explicado. Assim como alguns têm ouvidos ótimos para música, outros têm capacidade extraordinária para escrever poemas, outros em diferentes carismas e oportunidades e potencialidades. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Então, aqui, como os nossos dons, como as nossas potencialidades, é o que caracteriza o tipo da mediunidade explícita ou evidenciada. As principais são médios de efeitos físicos, médios de efeitos sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumotógrafos, escreventes ou psicógrafos. Há uma outra divisão bastante didática que eu acho interessante, porque eu também me perco, é tanta divisão, que a gente fala, meu Deus, o que é isso, o que é aquilo, eu também esqueço. E daí a gente pode achar uma divisão muito didática em que as divisões são divididas entre manifestações físicas e as manifestações inteligentes. Daí fica mais didático de a gente entender e estudar. E daí nessa perspectiva, quando a gente olha para este presente que é a mediunidade, a gente se ampara nesta obra da Sueli Caldas Schubert, o livro Caminho para Ser Feliz. Desculpe que ficou desfocado, foi a minha má produção do slide, desculpe, o erro é todo meu. Então, assim, sintomas da eclosão mediúnica. Olha que lindo isso, esta enunciação aqui da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert. O desabrochar da mediunidade representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. Então, de novo, cada vez mais fundamentando que a organização é o diapasão das nossas bússolas, nos direcionando a nossa finalidade real enquanto espíritos, e não respeitando a nossa transitoriedade enquanto encarnados, mas reavivando a nossa finalidade enquanto espíritos. É uma responsabilidade. Daí vem exatamente como enquanto potencialidade, um atributo, um dom presente que a gente zele por ele. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas preciso cuidar, ai meu Deus, é igual a história do vigiar e orar. Talvez a gente pudesse pensar nisso, mas que chato vigiar e orar o tempo todo, eu vou ficar maluco. Não, poxa vida, se a gente tem a nossa saúde, tem o nosso bem-estar, a gente não zela por ele, assim como nossos patrimônios. Nós estamos, infelizmente, numa era em que o foco é muito mais ter do que ser, então que a gente reextrapole dos nossos patrimônios para os nossos legados enquanto seres espíritas eternos, para que nós construímos um legado da nossa divindade e não que estacionemos o nosso legado em nossa propriedade. Então, o zelar é exatamente o cuidar desse dom, já que, como bem resumido aqui, amplia os horizontes da nossa percepção. E daí, olha que interessante, é uma responsabilidade, sim. Ora, se eu tenho um dom, por que não cuidar dele? Mas sem
gerenciado com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium. Olha que bênção! Temos um presente, é um exercício de conexão com os nossos irmãos da espiritualidade e, consequentemente, se nos estreita o elo da fraternidade, nos aproxima do Pai e, ora, consequentemente, nos faz inexoravelmente abraçar o Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade também é um compromisso junto com Jesus. E desse modo, daí, vamos pensar e refletir juntos. Bom, então estamos, acho que, acompanhando esse bate-papo, espero que esteja sendo produtivo a todos. Vamos pensar, e quais seriam, então, as perspectivas dessa mediunidade? E daí, de novo, vamos nos apoiar no Livro dos Espíritos, lá na introdução. Olha que interessante o alerta sobre esta inter-relação. As relações dos espíritos com os homens são constantes, ou seja, o tempo todo. É integral, como aqui. Como eu estava compartilhando. É como a história de estar conectado com o nosso smartphone, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, estamos conectados com o que a gente faz a sintonia. É a mesma coisa. Só que estamos numa perspectiva tecnológica tangível e aqui ainda não é tangível ainda, mas estamos bem próximo de sê-lo. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Poxa, de novo um presente. É a extensão do braço carinhoso do Pai em favor dos nossos irmãos da espiritualidade vindo em nosso encontro, o nosso socorro. E daí a finalidade sublime da mediunidade, desta relação. Porém, estejamos alertas, porque a consequência de nossas más inclinações abraçadas e arraigadas também tem consequências. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Claro, infelizmente, qual é o balizador que esses irmãos na ignorância têm? A ignorância. Então, para eles talvez não entendam a linguagem sublime da evolução. Então, o que eles querem é que todos nós estejamos na mesma esfera da ignorância. Até porque, assim como nós, né? Se eu estou precisando fazer um regiminho e vem um colega e fala assim, Júnior, você está gordinho, precisa, né? Eu falo, nossa, poxa vida, tinha que me falar só porque eu exagerei naquela tortinha que eu comi. Então, a incomodidade às vezes nos aperta o calo, mas ela é favorável para nos tirar da zona do conforto. E tirar da zona do conforto e a incomodidade da espiritualidade é sublime, porque nos dá uma perspectiva salutar, nos dá a perspectiva de estar de braços com o Pai. E daí, ainda sobre esse desfecho, temos lá, ainda no Livro dos Espíritos. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas. Opa! Por isso que talvez a gente não tenha evidência, mas tem as que têm evidência, olha só. Ou ostensivas, então temos as evidentes e explícitas e as não evidentes. E por isso zelar pelas percepções. Eu acho que isso é uma comunicação. Bom, se você acha, veja se é produtivo ou não. Simples assim. As ocultas se verificam pela influência boa ou má. Esta é a finalidade da mediunidade. Que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, estou com medo. Será que a mediunidade é um trem bom? Não tem que ter medo. Na verdade, é o espelho de Gandhi. Se você está sendo toda hora, tendo knock-knock da sua porta da mediunidade, com inspirações desfavoráveis, talvez seja necessário revisitar sua própria bússola e entender que a sua bússola é que está enviesada com a diretriz essencial do Pai. E, de novo, entender que a mediunidade, além do dom, é um compromisso com o Pai. Bom, e daí nada como recordar o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que de fato e de direito usou a mediunidade como exercício sublime da fraternidade. Nada como exemplo. E daí temos,
nunca nos cansaremos de repetir que a mediunidade é sintonia. Então, olha, não tem nada de mito, de história, de extraordinário. Mediunidade é igual sintonia. Simples assim. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento. Então, ou seja, quais são os pilares de que isso fique bem robusto? Exatamente, estudando, entendendo, compreendendo e revisitando as nossas características e inclinações morais. Então, subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade na condição de serviço de sintonia com o plano divino se elevará conosco. Então, exatamente este alerta do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Bom, e daí nessa perspectiva, quais são as dimensões de alertas e desfechos desfavoráveis que a mediunidade pode ter? O que nós temos lá na obra de Kardec, falando assim, olha, se você tinha lá o presente e não cuidou do dom, é igual saúde, né? Se a gente tem e não cuida, o que pode acontecer? Olha, então precisamos entender, né? É como a gente é o médico, olha, tá esquisito aqui um trem. Então, vamos fazer os exames, vai ver o que está acontecendo e voltar a cuidar e retomar essa condição. E daí temos lá, em O Livro dos Espíritos, de novo, como a nossa bússola, né? E que tem assim, na questão 458 do Livro dos Espíritos, está bastante evidenciada essa resposta. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Olhe o alerta que Kardec nos adverte. Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, mais ou menos seremos amparados pela espiritualidade via a sintonia da mediunidade, conforme daí ainda na questão 459 do Livro dos Espíritos, também está bastante destacada. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Vejamos o alerta de Kardec. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, mas não agem por nós. Nós seremos mais ou menos dirigíveis e favoravelmente ou não, de acordo com essa bússola e a bússola que a gente tira ao despertar a cada dia. E daí, seguindo ainda em O Livro dos Espíritos, temos mais esses dois alertas que são compostos por essas duas perguntas. Na questão 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como é que eu vou entender isso aqui? Bom, olha de novo a importância do estudo do discernimento. Estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. E daí de novo o presente do Pai. Além da mediunidade, da reencarnação, da evolução, o presente divino e de imensa responsabilidade, o livre-arbítrio. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, poxa, e aí, será que eu consigo me livrar desse trem aí? Vamos ver, temos aqui a resposta, alertada por Kardec. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, inúmeras vezes, assim como a gente costuma cogitar de uma maneira, digamos que lúdica, nós também somos obsessores dos nossos irmãos, né? A gente também precisa lembrar a gente fala assim, eu fiz isso, mas é porque, nossa, tem esse espírito que está me perseguindo. Cuidado, tanto quanto esse irmão na ignorância pode estar atraído por você, como você estará atraindo o irmão na perseverança da ignorância. E a luz da oportunidade traz também, através da incomodidade e da evolução, a oportunidade de acender a luz.
E daí, seguindo ainda. Bom, e daí o que a gente precisaria retomar nesta perspectiva de uma maneira sumarizada? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, de uma maneira muito resumida, eu compus dessa maneira. Mediunidade. O que então esse desfecho deve proceder? De estudo, análise, discernimento, mas acima de tudo com um desfruto favorável, com a benevolência. De novo, a mediunidade nos convidando à fraternidade e solidariedade tão almejada por nós que seja implantada neste planeta. Evita desenganos e dificuldades. Sim, se eu estudo, eu estou sempre alinhado com a base da moral e do discernimento, estou tranquilo. Proceder ajustado e equilibrado. Então não dá para ser uma mediunidade à revelia. Não é incorporar e não é ter a comunicação à revelia. Às vezes, estou lá no meu trabalho, chega algum irmão que a gente respeita e entende o momento do sofrimento e fala assim, bate um papo aí com os espíritos e fala o que eu tenho que fazer. Como que parece linha direta. Então liga, bate um papo e dá a resposta. Juro que não é diz que já. Até porque teria dois equívocos de ter o ego, ter a minha posição anímica influenciando e eu não estar num suposto proteção espiritual para esse trabalho. E outra, não é uma ciência adivinhatória se compra o carro ou compra a casa. É a finalidade, é a decisão até porque o próprio Pai não nos furta o livre-arbítrio e a benevolência. Bom, adequado desenvolvimento e disciplina moral, já que a base lá do Espiritismo, como vimos, é a moral e o exemplo da máxima seguida com Jesus. E isso favorece, esse é o grande balizador das boas comunicações, favorecem melhor condições de amparo aos espíritos necessitados, até porque existe uma mensagem lindíssima que acompanha o Livro dos Espíritos, ditado por Valdo Vieira em O Livro dos Espíritos, que é um livro que acompanha o Livro dos Espíritos, que diz, acautelemo-nos das nossas decisões e atitudes, que da mesma maneira que esses irmãos da espiritualidade nos influem, as nossas atitudes também influem as decisões e inclinações desses irmãos. Eles os observam. Fala, poxa, olha só, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva que ele está tentando fazer. Sabe que esse irmão aqui é tenaz no bem? Acho que eu vou acompanhar ele. Então, aquele irmão que está se comprazendo no momento de dificuldade e de ignorância, vendo a nossa tentativa, não, agora eu vou acertar, não, vou tentar, vou acertar, estou com Jesus, vou acertar. Ele também nos toma como um espelho de falar, como é que ele está fazendo? Devia ter feito isso. É uma maneira com que se assemelha a dificuldade e o desfecho positivo. Bom, fortalece o neutralizar de influências espirituais indesejáveis. Bom, já que como está escrito lá no Livro dos Espíritos, este intercâmbio acontece a todo momento. E como garantir que o intercâmbio é favorável? Deste modo. E daí seguindo, veja que interessante nesta obra do querido irmão André Luiz, que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no livro Dos Mínimos da Mediunidade, nos traz o alerta. Mediunidade é sintonia e filtragem, e daí a filtragem é nosso discernimento. E cada um vive entre as forças com as quais combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então, de novo, em outra obra, citando o alerta das eleição, de onde aponta a nossa bússola. Bom, e daí, olhem-se interessante, desculpa, esse é o único slide um pouco mais longo, mas ele é bastante consistente sobre essa perspectiva. No Livro dos Médiuns, ele traz a seguinte duas prerrogativas importantes. Bom, e se este médium estiver fazendo uso nesse irmão, ou dentro do escopo do Espiritismo, em outra afinidade de filosofia religiosa, estiver fazendo mau uso deste intercâmbio, isso pode ser suspenso temporariamente? Sim.
E olha que maravilhoso, de novo, com benevolência do Pai. Se Ele nos é dado um dom para a gente multiplicar, e Ele está entendendo a espiritualidade, que esse dom nos está sendo desfavorável, Ele diz, olha, vamos interromper, porque esse irmão está pegando o dom da mediunidade e está cada vez mais se afundando nele. Então vamos interromper, ainda que temporariamente, para esse irmão falar, poxa, por que está indo embora essa mediunidade? Para que ele revisite o desfecho favorável dela. Então, olha só, os médiuns podem perder sua faculdade? Isso acontece com frequência. Qualquer que seja o gênero da faculdade, mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Então, de uma maneira resumida, se, na verdade, eu estava tendo uma má inclinação, uma má atitude e um mau uso da mediunidade, ela é interrompida. Assim que eu retomo o caminho, de novo, o perdão infinito do Pai vem de encontro com nossos irmãos da espiritualidade e fala, bom, vamos lá, vamos de novo dar a mediunidade para esse irmão, vamos ver se ele utiliza isso em favor desse intercâmbio, da sua evolução e amparar o próximo. E daqui, veja só, o trecho é longo, mas vou ler só o item que a gente tem que prestar bastante atenção. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos bons. Podemos abandoná-lo, e aí a orientação da espiritualidade, quando ele a emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas. Pelo amor de Deus, né? Que é aquela velha história, cobrar por intercâmbio mediúnico é dramático. E quando se recusa a transmitir as nossas palavras ou a colaborar na produção dos fenômenos para os encarnados que apelam a ele ou que precisam ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos e nem aproveita as instruções e os conselhos que lhe dá, afasta-se e vai procurar um protegido mais digno. Então, claro, de novo, este alerta. Se nós não estivermos aproveitando este dom como de fato um compromisso com a espiritualidade maior, esses irmãos que vêm ao nosso encontro é legítimo, eles se afastam, né? Bom, e daí, nada como debruçarmos nas escrituras sagradas como um grande alerta. Quando encontramos ali, não só em Mateus, mas em Mateus capítulo 26, versículo 41, este alerta sobre este zelo deste dom, desse presente do Pai, em que o vigiai e orai, devamos ler, vamos zelar, vamos ampliar ainda mais este nome, em que talvez caracterize uma coisa meio chata, mas crucial, assim como nós zelamos por o nosso bem-estar biológico e espiritual. Para que não entreis em tentação. Agora, este alerta divino, que mostra exatamente a divindade da nossa essência. O Espírito, na verdade, está pronto. Então, por isso que o alerta de Jesus, vós sois deuses. O infinito da bondade está dentro de nós. Então, a essência da bondade está dentro de nós. A gente não tem como caminhar ao contrário disto. Como disse o irmão Divaldo Pereira Franco, só uma fatalidade nos espera. A nossa evolução. Então, não nos aflijamos. Mas vamos recordar sobre essa perspectiva do zelo, porque o espírito está pronto, mas enquanto transitoriedade na perspectiva da ótica do espiritismo, a importância da reencarnação é zelar pelas nossas vulnerabilidades, das nossas sensações desfavoráveis. E assim, deste modo, nada como recordar de novo, existem vários eventos
nas Escrituras Sagradas, que nós poderíamos supor, escrito por alguns autores, Herculano Pires descreve em uma das suas obras, mas tem outros autores que inferem, olha, este fenômeno certamente é o fenômeno mediúnico. Mas é uma inferência, não dá para a gente fazer uma prova construta de uma maneira descritiva. Então, por isso que eu tomei a liberdade de dividir com vocês um dos maiores eventos em que eu tomaria a liberdade de chamar de não mediunidade para os que não se afeiçoarem de falar, mas será que isso foi mediunidade? Com todo respeito, nós entendemos esse juízo desta vertente de análise, mas o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes marca um divisor de águas do Novo Testamento. O dia de Pentecostes está em Atos dos Apóstolos. E ao estudar as Escrituras Sagradas em Atos dos Apóstolos, esse divisor de águas é quando Jesus não está mais com os apóstolos. E os apóstolos estavam comprometidos e engajados de divulgar a mensagem de Jesus. E, neste momento, no dia de Pentecostes, e interessantemente, até como um respeito ao sincretismo religioso, em que Pedro, sábia e taticamente, revela àqueles irmãos que esses irmãos recebem as línguas de fogo, que supostamente, então, é essa intervenção da espiritualidade. Leiamos ou podemos ler este intercâmbio mediúnico como um evento mediúnico, e alguns irmãos falavam, eles estão bêbados, estão falando línguas estranhas. E Pedro, sábia e taticamente, se apoia no alerta no Velho Testamento quando cita Davi. Porque em vários trechos do Velho Testamento são citadas passagens de intervenções da espiritualidade. Só se a gente não quiser acolher a tradução. E se você tomar o texto ainda no original, está lá a tradução no profundo da essência da palavra. E daí, quando temos esse evento em que Pedro busca o discernimento de falar, mas por que vocês estão rejeitando? Estavam nas Escrituras do Velho Testamento citadas por Davi que aconteceriam esses eventos da espiritualidade, das línguas de fogo, da intervenção dos espíritos. E ainda que se ele se apoiasse no discernimento, vemos ainda este alerta sobre essa perspectiva desse presente, quando a obra do Consolador, do Emmanuel, de novo, do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, um exemplo do desfecho extraordinário da mediunidade, nos traz este alerta desse presente precioso. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, queridos irmãos, podemos desse modo refletir que a mediunidade tanto é um dom como um presente de Deus, como um compromisso de mão dadas com o Pai. E assim, queridos irmãos, nada como também recordar Mateus, em que traz esse alerta, se recebemos esse presente e nos torna homens novos, despojados do passado. Então, lembremos de Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também brilha a vossa luz, o nosso destino real enquanto espíritos sublimes, diante das pessoas. Revelem os fatos. Revelemos os fatos pela nossa própria atitude, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. E assim, queridos irmãos, nós gostaríamos de encerrar essa reflexão, exatamente como essa prerrogativa de Jesus, que enquanto no exercício da mediunidade, jamais nos esqueçamos que esse compromisso nos traz o alerta que somos luz do mundo. E, deste modo, nós gostaríamos exatamente nesse dia, que precede um 7 de setembro, vim até com camisa amarela,
Quando às vezes a gente ouve e nos atordoa a entender assim, nossa, meu Deus, para onde está indo a minha nação? Tanta coisa esquisita. Eu acho que a gente vai sucumbir. Essa é uma perspectiva material, humana. Então, enquanto brasileiros, na véspera desta data comemorativa, vamos abraçar a mediunidade e lembrar que a nossa pátria, além de amparada por Jesus, é amparada pelo anjo Ismael. E lembremos-nos da passagem do filho pródigo. Que na passagem do filho pródigo, diante do irmão, do filho combativo, não há refuta nem o descaso ao abraço do filho para a sua regeneração. Então, enquanto habitados nesta terra, nessa nação, enquanto pátria do Evangelho, que abraçamos na nossa terra a nossa pátria, então fazendo também o exercício mediúnico, que se há muita coisa de esquisita, há muita gente esquisita e enviesada, felizmente, há muita gente fazendo coisas extraordinárias. Talvez com muito pouco, mas fazendo coisas extraordinárias. Porque não são amparadas pelas benesses da terra e nem tampouco da matéria. Mas porque são insufladas pela esperança, pela luz e pelo discernimento da mediunidade. Então, queridos irmãos, eu espero que eu tenha podido cogitar em vocês algumas reflexões e fica aí meu e-mail. Eu não tenho respostas, mas a gente pode pensar junto. Obrigado pela atenção.